Que bom estar aqui com vocês. Posso dizer que ir é muito bom, mas ter para onde voltar é melhor ainda. Amém? Eu tenho muito amor por essa igreja. Foi a primeira igreja em que eu pisei, foi uma Projeto Vida, no caso lá na de Búzios, que é onde meus sogros são pastores, meus sogros que foram meus primeiros pastores. Eu nunca, até os meus 18 anos, havia pisado numa igreja evangélica. Inclusive, quando eu confessei a Jesus como meu Salvador, não foi dentro de uma igreja, foi um café da manhã. O meu marido foi um instrumento de Deus na minha vida, quando nós ainda éramos amigos. E há 5 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus pela graça e misericórdia. Amém? Há 5 anos atrás, o Senhor me visitou dentro de um terreiro de candomblé, quando eu caminhava para me tornar uma mãe de santo. E no dia em que havia sido marcado para eu começar a incorporar pela primeira vez, foi o dia em que o homem que era meu pai de santo infartou e morreu. E a partir dali, na cerimônia de morte dele, o Espírito Santo me visitou e ele me convenceu de que aquele não era o meu lugar. E desde então eu tenho permanecido pela graça, pela misericórdia, caminhando, amém? Porque ainda que nós tenhamos dias maus, principalmente no dia mau, nós vemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Porque se é difícil com Deus, imagina sem. Não tem como. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Comece aí do teu lugar a dizer a Deus o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, exaltado sobre todas as nações, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele cuja sua palavra nunca passará, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o nosso Jeová Rafa, o Deus que cura, o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê, aquele que é o Deus altíssimo, santo, exaltado, aquele que um dia veio como cordeiro, mas que voltará como leão, aquele que hoje é nosso advogado, mas que voltará como juiz, aquele que através do seu sangue nos justificou e rasgou o véu que nos separava do amor de Deus, aquele que é santo, 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 xere, calababara, xere, calabarassuri, anda barabás, aquele que é único, aquele a qual nenhum outro Deus se compara, Ele que é o maior de todos os reis, aquele a qual diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aquele que escolheu a cruz, aquele que te trouxe até aqui, que te colocou debaixo de suas asas, que te guardou como a menina dos seus olhos, aquele que quando não tem saída abre o mar, aquele que quando o mar não se abre, te dá autoridade para passar por cima, aquele que é o maior dos sumos sacerdotes, aquele que diz que uma vez que você conhece sua palavra, uma vez que você é liberto, uma vez que Ele te liberta, você verdadeiramente será livre. Senhor, nessa hora como igreja, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Se porventura Satanás e seus demônios receberam ordens
para guerrearem nesse lugar, nessa hora. Nós decretamos: Satanás, você perde todo o seu direito, todo o efeito legal sobre essas vidas, sobre essa igreja. Como diz a palavra, se por uma porta você entrou, por 7 você vai sair. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de surdez que vem para que esse homem, essa mulher, esse jovem não consiga absorver a palavra. Nós repreendemos todo o esfriamento, toda a apatia. Em nome de Jesus, nós declaramos: Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante desse lugar. Tu não és somente um conjunto de energias, Tu não és somente uma força, Tu és alguém. Tu és a terceira, mas não menos importante pessoa da Trindade. Tu és maravilhoso. Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que nos convence do pecado dia após dia. E nós Te louvamos por isso, Senhor, porque a todo tempo Tu és bom. Tu és bom, Tu és soberano, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és doce, Tu és bendito. Em nome de Jesus, amém? Você pode sentar no seu lugar? Você pode dar um glória a Deus, porque Ele está aqui? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de 2 Samuel. Perdão, vamos fazer o seguinte, vamos começar por 1 Samuel, amém? Primeira Samuel, capítulo 15. Vamos do versículo 2. Vamos do 1. A palavra diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mamar, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Vamos para o versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos para o versículo 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Vamos para o versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Amém? Antigo Testamento, Maria, é Antigo Testamento. Toda vez, amado, que você for ler um livro do Novo Testamento, leia também um do Antigo. Para que você entenda e sempre se lembre que ainda que nós estejamos debaixo de uma nova aliança, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda que pela graça nós possamos hoje nos relacionar com Deus, e justamente por ela, o coração de Deus ainda se agrada e reprova as mesmas coisas.
Atualmente existe um discurso da hipergraça que diz, bom, eu posso fazer aquilo que bem entendo, porque eu estou debaixo da graça. E de fato, uma vez que você foi salvo pela graça, não há nada que você faça que irá roubar de você a sua salvação. Porque a salvação não é pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, amém? Mas embora a salvação não seja pelas obras, a salvação muda as obras. Se a tua salvação não mudou as suas obras, então você não foi salvo. Então não se preocupe, salvação se perde, não se preocupe, porque você não tem como perder uma coisa que você nunca ganhou. Porque se a graça tem poder de te livrar da ira de Deus, você acha que ela não tem poder para te livrar do domínio do pecado? Por acaso Satanás é maior do que Deus? A palavra de Deus diz que nós temos como Senhor aquele a quem nós servimos. Então, se eu obedeço ao diabo, se eu tenho uma vida de pecado, como um pecador profano, ou seja, que não tem um estilo de vida de arrependimento, eu sirvo ao diabo. Mas se eu sirvo a Deus, eu tenho uma conduta pautada na palavra de Deus, e ainda que eu peque, porque eu vou pecar, eu tenho um estilo de vida onde eu me arrependo. Então a grande diferença entre um cristão e alguém que não é cristão, incrédulo, não é quantas vezes você erra, mas quantas vezes você é capaz de se arrepender. Então nós precisamos ter muito cuidado nos dias de hoje, porque a palavra de Deus diz, lá em 2 Pedro, que muitos seriam os falsos mestres, e que esses falsos mestres tirariam aqueles que estavam querendo sair do mau caminho, e permitiriam que eles continuassem servos do pecado, e pregariam um discurso de liberdade, enquanto eles mesmos ainda são escravos. Então, a graça de Deus te salvou, amém? E justamente por isso você não tem mais desculpa para pecar. Justamente por isso você não tem mais desculpa para pecar e falar, eu vou desistir. Justamente por isso você não tem mais desculpa para falar, eu pequei, eu nasci assim e vou morrer assim, síndrome de Gabriela, já ouviu? Esse é meu jeito, eu nasci assim e vou morrer assim. A quantidade de jovens, homens e mulheres de Deus hoje, que acreditam, dizem crer em Deus, mas que ao mesmo tempo servem a deuses da astrologia. Você sabia que por trás de cada planeta, no estudo da astrologia, existe um Deus que rege esse planeta? Pode pesquisar no Google, para você não falar que eu sou maluca. E quando você diz, eu sou de tal signo, você está querendo dizer, eu pertenço a tal Deus. A astrologia, assim como muitas outras vertentes hoje em dia, elas servem ao diabo de modo que você usa como respaldo aquilo que você é hoje, para deixar de se tornar e retornar quem Deus te criou para ser. Porque quando você diz, eu sou de Jesus, quando você adora Jesus, você o contempla. Qual é o prazer de Deus na adoração? Você sabia que Deus não precisa da sua adoração? Com a sua adoração ou sem a sua adoração, Deus vai continuar sendo Deus. A sua adoração não muda Deus, mas muda você. E esse é o prazer de Deus na tua adoração. Porque enquanto você o adora, você o contempla. E quando você o contempla, você vê quem Ele é e você se lembra a forma como você foi feito para ser. Então, à medida que você adora, você retorna. Você retorna para casa.
você retorna à imagem e semelhança a qual você foi criado, amém? E a partir disso, hoje é muito comum você ouvir uma pregação coach de Deus quer que você seja a sua melhor versão. Deus quer o seu melhor. E eu quero te dizer, não, Deus não quer o seu melhor. Deus quer a sua obediência. Veja, nós estamos em um contexto da palavra, onde o Senhor levanta Saul como rei, e posteriormente ele dá a Saul uma ordem. Porque veja, Deus nunca vai te dar algo, Deus nunca vai derramar uma unção sem uma causa. A unção nunca vem para servir de enfeite. Quando a unção vem, por exemplo, sobre Davi, Davi mata o urso, o gigante, o exército, porque a unção ela vem com um propósito. Então assim que o Senhor unge Saul, ele diz, olha, então agora eu me lembrei de algo, que aquele povo fez contra o povo de Israel, contra o meu povo. Então você vai até eles e você não vai poupá-los. Mas Maria, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que manda matar? Que Deus é esse? Amado, o mesmo Deus que te salvou. Deus é tão perfeito que se não fosse a ira de Deus, você hoje não seria salvo. Porque na ira de Deus, Ele entrega o seu filho, e através da vida do seu filho, hoje eu e você podemos ter acesso à presença dEle. Então, o Senhor Jesus veio ao mundo para te livrar do diabo, certo? Errado. Jesus não veio ao mundo para te livrar do diabo. Jesus veio ao mundo para te livrar da ira de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus lá na cruz, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja conforme a tua vontade. Porque naquele momento da cruz, foi o momento em que o Senhor Jesus esteve completamente distante da presença de Deus e recaiu sobre ele a ira que deveria recair sobre todos nós. E eu te pergunto, adiantaria Jesus dar o melhor dele se negasse para a cruz? E a palavra ela nos traz esse mesmo contexto. A palavra diz que esse homem chamado Saul, ele pega para si a melhor parte. A palavra diz que ele poupa a melhor parte, aquilo que ele considerava a melhor parte. E quando o profeta Samuel se coloca diante dele, ele pergunta, e aí Saul, você obedeceu? E aí Saul diz, obedeci. E o profeta responde, é mesmo? Então por que eu estou ouvindo o balido das ovelhas e o mugido das vacas? O fato de você estar hoje no tempo da graça não anula o outro fato de que o teu pecado, a sua desobediência estão chegando aos ouvidos do Senhor. E assim como aquele homem ouviu, é mesmo, você está em obediência, então por que eu estou ouvindo o balido das ovelhas, o mugido das vacas? O Senhor está te perguntando, você está em obediência? Então por que você está orando por aquilo que eu nunca disse que ia te entregar? Por que você está orando pelas consequências de decisões que eu nunca falei para você tomar? E aí o profeta, ele se coloca diante desse homem e diz o seguinte, o que você fez? E aí Saul, querendo ser mais santo do que Deus, diz, sabe o que é, profeta? Eu guardei a melhor parte para sacrificar ao Senhor. Para guardar, queimar para o Senhor a melhor gordura.
E aí o profeta, ele diz o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Tem porventura Deus mais prazer no sacrifício do que na obediência? Amado, o sacrifício é uma consequência de uma vida de obediência, amém? Mas o sacrifício sem obediência é barganha. De nada adianta você querer entregar a Deus aquilo que Ele não te pediu e negar ao Senhor aquilo que Ele te pediu. Nós estamos em uma geração que diz muito, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor está dizendo a muitos, eu não vou te enviar a lugar nenhum, fica onde você está. Muitos estão dizendo, Senhor, me leva para as nações e aí sim eu morrerei pelo teu evangelho. Se você não obedece em casa, você vai obedecer em outra nação? Senhor, mas eu quero saber qual é o meu chamado específico. Para que você quer saber o seu chamado específico, se você não cumpre nem o seu chamado geral? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amai a Deus sobre todas as coisas. Deus não tem ordem nova para quem nunca cumpriu uma ordem antiga. Você não precisa de uma direção nova, você precisa obedecer uma palavra antiga. Deus, o Senhor não fala comigo. Deus não fala, ou você que não entende que não, também é a resposta de Deus. Amados, nós precisamos servir a Deus com um entendimento muito claro em nosso coração. Deus não nos deve nada. Nada. Se você quer viver com Cristo, você tem que entender que a mensagem de Cristo é salvação. Tudo aquilo que o Senhor nos dá além de salvação é excesso, é graça, é favor, é adorno. Eu me lembro que eu assisti a pregação de uma mulher chamada Joyce, e essa mulher é conhecida mundialmente. E certa vez ela disse, Senhor, eu sou tua serva, eu tenho um grande ministério, eu ministro mundo afora. E eu canso de ver as pessoas falando que viram anjo, que viram isso, e eu nunca vi. Por quê? E ela disse que o Senhor disse a ela através da palavra, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque muitos precisam ver para crer. Mas você crê sem ver. Então não importa se você vai ouvir a voz ou não. Se você tem a palavra, vá para a palavra e siga a palavra. Deus não tem a obrigação de te servir. Somos nós que devemos servir a Ele, amém? Para que você não pense que é uma coincidência, vamos para mais um contexto da palavra, onde nós vemos que a boa intenção não basta. Vá para 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, eu vou adiantando. A palavra diz, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, amém? A palavra está querendo dizer que um homem chamado Uzá, em um contexto onde Davi decide pegar a arca da aliança, que havia sido roubada pelos filisteus, nesse contexto, quando ele pega a arca da aliança para levar novamente para sua terra, para que o culto ao Senhor fosse restabelecido, porque a arca da aliança naquele tempo representava a presença de Deus. Mas a palavra diz que Davi coloca a arca da aliança sobre carros, que são como uma espécie de carroça.
E naquele contexto, os bois começam a tropeçar. E um homem chamado Uzá, com a melhor das intenções, ele coloca a mão na tentativa de segurar a arca, e a intenção foi boa ou não foi? Mas a ira de Deus se acende contra Uzá. Sabe por quê? Tem muita gente querendo meter a mão na presença, sem ter caráter para suportar a presença. Sabe por que os bois começaram a tropeçar? Porque a arca da aliança não foi feita para ser carregada em carros, ela foi feita para ser carregada sobre os ombros dos levitas. E é muito comum em nossa humanidade que nós queiramos carregar uma cruz de rodinha. Que nós queiramos acelerar o processo. E naquele momento, embora a intenção de Davi fosse boa, embora a intenção de Uzá fosse boa, os bois começam a tropeçar. Mas isso é Antigo Testamento, vamos para o Novo. Ananias e Safira, já ouviu falar? Ofertaram, mas não ofertaram como Deus mandou que eles ofertassem. O que aconteceu? Morreram ali mesmo. Então nós precisamos ter um entendimento de que não basta nós falarmos que estamos fazendo para Deus, se nós estamos fazendo sem Deus. Meu relacionamento é de Deus, é? Então por que você está fazendo sexo, se você nem casado é? Tem namoro aqui que é para acabar, não tem idade para casar. Crente namora para casar. Está namorando assim sem data? Sem propósito? Está entediado? Vai ler a Bíblia. Amém? Eu quero ouvir o glória a Deus, que o pessoal fica com medo, hein? Glória a Deus. Engraçado que a gente fala, né? Vai ter namoro que vai acabar o crente. Não ouviu um glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra, lá em 2 Coríntios, vamos lá, bora crente. Vai chegar em casa motivado a ler a Bíblia para não passar mais essa vergonha, né? Vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 17, amém? Ajuda aí qualquer coisa o irmão que está do seu lado com muita paixão. Da próxima vez dá um puxão de orelha, amém? A palavra de Deus diz lá no versículo 17, capítulo 2. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que aquele tempo em que ele vivia era um tempo onde existiam muitos falsificadores da palavra de Deus. E quem eram esses falsificadores? Eram os que falavam de Deus, mas não viviam na presença de Deus. Atualmente, nós vemos lá no mundo o seguinte: pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, mas que não estão dispostas a caminharem com Jesus. Então, na verdade, elas não se converteram a Jesus, elas se converteram a uma errônea apresentação de Jesus. Inclusive, se você não tem coragem de pregar o evangelho como ele é, nem prega. Porque está dando dois trabalhos para a gente. Mostrar para a pessoa que aquilo que ela conheceu, aquele que ela conheceu não é Jesus, e reapresentá-lo. E reapresentar é muito mais difícil do que apresentar. Eu sou esposa de filho de pastor, e eu te digo, é mais fácil um ateu se converter do que alguém nascido e criado em igreja conseguir reconhecer que ele ouviu a Deus de ouvir falar, mas que os olhos ainda não viram. Amados, esse fim de semana, servindo a Deus, uma menina ficou possessa no momento do apelo. Essa menina
fingia que orava em línguas. Mas pela graça de Deus, o Senhor naquele momento me deu discernimento de que não era o Espírito Santo de Deus. Eu cheguei naquela menina, dei a mão para ela, tirei ela do lugar para que ela não fosse constrangida. E falei assim: amada, vamos orar. E ela, possessa, olhava na minha cara e falava assim: eu sou nascida e criada em igreja. Satanás está usando a boca de muita gente para tentar dar carteirada gospel enquanto está mandando para o inferno. Porque para Satanás não importa quanto tempo você entra e sai em igreja. Porque a própria palavra de Deus diz que o joio e o trigo crescerão juntos. Vai ter joio, vai ter erva daninha dentro da igreja. Vai ter atribulado dentro da igreja, vai ter falso mestre dentro da igreja. Se você é da igreja, as melhores pessoas que você vai conhecer estão dentro da igreja e as piores também. Faz parte. Ah, então eu vou me desviar. Então é porque você nunca se converteu. Porque se você se converte por Jesus e se desvia por causa de uma pessoa, você não serve a Jesus, você serve aos homens. É a lógica, né? É a lógica. Então nós vemos que, a partir disso, muitas pessoas se contentam em querer dar carteirada gospel, e Satanás não respeita a carteirada gospel. O mundo espiritual não enxerga o teu rótulo, o teu status. Ele só enxerga uma coisa: o sangue de Jesus sobre a tua vida. O Senhor Jesus diz que chegarão aqueles dias onde muitos dirão: Senhor, não nós em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor Jesus dirá: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Quantas vezes você vê gente no Instagram distorcendo o evangelho, mas aí depois aparece um videozinho de alguém sendo curado e você fala: ah, só pode ser Deus. Resultado não garante caráter. Existem pessoas que podem estar subindo no altar com a vida toda errada e dezenas confessarem a Jesus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não vai parar por causa de um herege. Mas isso não significa que o herege esteja agradando a Deus. Saul foi corrigido por Deus 2 vezes. Na primeira vez ele continuou no trono, na segunda o Senhor tirou ele. Mas isso não significa que porque ele estava exposto entre a primeira e a segunda, que ele era aprovado. Porque nem tudo aquilo que está exposto é aprovado. Tem 1 milhão de seguidores. Se esses 1 milhão de seguidores não estão dispostos a seguir o verdadeiro Jesus, não vale de nada. É melhor que tivessem 10, 12. 1. E aí acontece que as pessoas, assim como Davi, atualmente elas começam a fazer uma coisa. Quando elas não têm disposição de crerem no verdadeiro Jesus, no Jesus bíblico, não um Jesus que é hippie, não um Jesus que é somente uma figura social e política, mas no Jesus bíblico, no Jesus que é Senhor e Salvador. Elas começam a criar motivos para estarem ainda no mundo. Amado, eu não creio que por você ouvir uma música que não é um louvor, você vá para o inferno. Não creio nisso. Mas eu tenho a convicção de que, se você é crente, existirão músicas, letras, ritmos que já não te convêm. Ah, mas ritmo? A palavra diz que quando Davi tocava a harpa, só tocava a harpa, Saul era liberto. Mas eu não creio, porque a fulana do Instagram é problema seu. Você segue a fulana do Instagram ou você segue Jesus? Maria, mas eu estou indo a tal show, porque eu sou ministra de louvor, e essa pessoa canta muito. Então eu tenho que buscar uma referência para trazer excelência para a igreja. Amor, deixa eu te falar uma coisa, o padrão de excelência de Deus é diferente do seu. Você pode chegar na igreja, está tudo afinadinho, você falar: olha que excelência, e Deus está falando, excelente para quem? Para mim ou para você? Porque se não tiver santidade no altar,
Deus prefere que todo mundo desça e faça a capela. Porque é melhor um menos talentoso e mais ungido que Deus capacite, do que um talentoso que profane o altar do Senhor. Deus criou a música, Deus criou a arte, Deus criou a letra, Deus criou o universo, e você quer me dizer que você está indo naquilo que não pertence a Deus para ensinar Deus a ser Deus? Amado, você quer ir? Você crê que não há escândalo? Você crê que você não vai fazer ninguém tropeçar? Você sente paz no teu coração? Não fere a tua fé? Glória a Deus, vai. Mas não tenta ser mais santo do que Deus, não. Como diz o apóstolo Joel, uma vez ele pregou sobre isso, eu fiquei assim, impactada. Ele fala de uma vez em que o Senhor dá ordem para que Elias vá até a casa da viúva de Sarepta, porque através dela viria o sustento. Mas quando ele chega lá, a viúva diz, olha, eu só tenho a última porção para fazer um bolo, para que eu e meu filho comamos antes que morramos. E Elias falou, é mesmo? Glória a Deus, é essa mesmo que vocês vão me dar. Você já pensou se hoje um profeta fala um negócio desse? Sabe por que Elias fala isso? Porque Elias tem um entendimento de que a vida de alguém que serve a Deus é pautada em princípios de Deus. Uma vez que Elias fosse suprido e alimentado, a pessoa que o supriu nunca mais necessitaria de nada. Você já pensou se Elias naquele momento quisesse ser mais santo do que Deus? Começasse a pregar um monte de ladainha para ganhar curtida, like. Hoje em dia falar mal da igreja, dá mais curtida, né? Dá like, né? Falar mal da igreja, dá uns seguidores. Só que a gente tem que entender algo. Se a verdade de Jesus levou ele para a cruz, o que te faz pensar que os aplausos estão indicando que você está em um bom caminho? O que te faz pensar? Maria, mas aí o fulano, que ele não conhece a Jesus, eu apresentando ele dessa forma, ele está vindo para Jesus. Ele não está indo para Jesus, ele está indo para você. Porque se você não carregou a cruz de Cristo, você não tem o direito de tornar essa cruz mais leve. Você não tem como quebrar as pernas de Jesus e falar, você pode aceitar Jesus pela metade. Você pode aceitar Jesus só até a primeira página. Amado, quem crê na Bíblia, crê de capa a capa. Quem não crê, distorce até a vírgula. E quando fala de liderança feminina, não é porque a tradução não é a tradução, não. A palavra está falando mesmo que uma mulher ela não pode, diante de pessoas, ensinar algo oposto àquilo que o seu marido prega na sua casa. A tradução não está errada, não. É você que está errada. Eu quero ser missionária, primeiro seja submissa. Se você não se submete ao marido que você vê, como é que você vai se submeter ao noivo que você não vê? Sua obediência é dissimulada. Você sacrifica como barganha, como moeda de troca. Jesus é Jesus. Você não tem obrigação de servi-lo. Mas você também não tem o direito de distorcê-lo. Você não tem o direito de tentar fazer com que o mundo venha se amoldar à sua mentira. O Evangelho não tem o compromisso de se amoldar à sua realidade. É você quem tem que se amoldar à realidade do Evangelho. Continuando essa palavra, Paulo diz o seguinte. Paulo diz, diferente daqueles que colocam o nome de Deus naquilo que Deus não está,
Porque atualmente o que acontece? A pessoa não deu certo no mundo, ela pensa o quê? Eu vou para o gospel. Vou para o gospel, que é mais fácil. E aí ela intitula qualquer lixo de gospel. E não é porque a pessoa cita o nome de Jesus que é gospel. Porque para ser gospel não basta você falar de Jesus. Tem que girar em torno de Jesus. Tem que ter sido feito para Jesus, com Jesus. E aí Paulo continua. E ele diz o seguinte. Olha, porventura, capítulo 3, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Muitas pessoas usam esse versículo junto com a abordagem de eu quero te pedir perdão em nome da Igreja de Cristo. Como é que você vai fazer em nome da Igreja de Cristo o que Cristo nunca fez? Jesus veio ao mundo pedir perdão a você? Não. Jesus veio ao mundo para te perdoar. Jesus veio ao mundo e disse: arrependei-vos. É isso que você pode falar em nome de Cristo. Você não tem como falar no nome de Cristo algo que o próprio Cristo nunca falou. Porque a pessoa pensa o seguinte, olha, se eu sou uma carta viva, uma carta lida, eu preciso ser atraente. Mas o que Paulo diz é exatamente o contrário. Paulo começa a falar sobre cartas por um motivo. Hoje ainda existem cartas de recomendação. Mas antigamente isso era ainda mais latente. Porque naquele tempo não existia WhatsApp, não existia mensagem, não existia Instagram. Então quando uma pessoa saía de uma região para ir para outra, o pastor local fazia uma carta de recomendação, para que quando aquele indivíduo chegasse numa nova igreja, aquela liderança regional soubesse do caráter e da vida daquele outro indivíduo. Mas acontece que muitos falsos mestres surgiram, e conforme Paulo ia edificando, implantando a igreja, outros falsos mestres vinham atrás falando, olha, não é bem assim como Paulo fala, não é duro como Paulo fala. E por eles estarem pregando a eles mesmos, eles estavam ganhando pessoas para si, para o seu ego. E como eles entravam nessas igrejas? Como eles conseguiam ter voz? Eles falsificavam cartas de recomendação. Fulano é uma bênção, pregador, temente a Deus, pode recebê-lo. E aí que Paulo fala, porventura, nós vamos começar a recomendar a nós mesmos? Porque só quem tinha autoridade para recomendar alguém era um líder. Ou seja, os falsos mestres se promoviam para que eles tivessem espaço para fazer discípulos. Para Jesus, não, para eles mesmos. E aí, conforme isso, um conflito foi causado, porque as pessoas começaram a ficar divididas. Quem está falando a verdade? Paulo ou esses outros homens? E Paulo, em outras palavras, ele diz, olha, eu não vou fazer carta de recomendação para me justificar. Eu não vou, eu mesmo, falar acerca de mim. Porque a minha carta de recomendação é a minha vida. Amado, o seu maior sermão é a sua vida. E o fato de você ser uma carta viva, não significa que você tenha a obrigação de proporcionar ao mundo uma leitura agradável. Mas que o seu dever é proporcionar ao mundo uma leitura fiel à Bíblia. Porque a partir do momento que você pega isso daqui e você distorce, aqueles que não querem Jesus, mas somente um consolo, somente um desencargo de consciência, somente uma religião, eles vão olhar e eles vão falar assim, olha, parece uma boa ideia. A tua igreja, a tua célula pode estar cheia, mas cheia de gente vazia. Mas quando você pega a palavra e você prega ela como ela realmente é,
Aquele que está perdido vai olhar e falar: eu encontrei meu caminho. Ainda que milhares passem e digam: esse daí é Jesus? Amados, o próprio Jesus foi desacreditado de que ele era o Messias. Muitas pessoas vão olhar e falar assim: esse é Jesus? Intolerante, sabe por quê? Porque hoje, o conceito mundano, secular de intolerante, a ressignificação que o mundo e o politicamente correto fez, é que se você não é pró-pecado e pró-pecador, você é intolerante. Então, se Jesus vivesse na terra hoje, ele seria o maior intolerante que já existiu. Porque Jesus amou o pecador, mas ele nunca promoveu o seu pecado. Então, ainda que milhares passem e digam: esse daí é Jesus, você não tem compromisso com isso. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para o perdido, e não para aquele que sabe onde está e não quer sair. O seu compromisso não é ser agradável para quem não quer Jesus. Não é usar o nome de Jesus para a tua reputação. Seu compromisso é ser uma carta viva para que o perdido te olhe e diga: ali está o caminho. E que aquele que sabe onde está, mas não quer sair, diga: esse caminho eu não estou disposto a seguir. Sabe por quê? Porque quando você usa o nome de Jesus para ganhar alguém para Jesus, e você não está pregando a verdade de Jesus, o sangue dessa pessoa está nas suas mãos. Porque você matou a salvação dela. Tantas pessoas que eu vejo, até mesmo artistas, que eu digo: meu Deus, você vê a disposição de entrega no coração dessa pessoa. Mas aí chegou alguém para, por benefício próprio, se exaltar através de alguém de influência, e falou: não, você não precisa disso tudo. Até porque se você parar de ir para essas festas, como é que você vai me colocar lá? E eu penso: Senhor, que desperdício. Porque poderia te servir de fato e verdade. Então, se você não está disposto, não use o nome dele. A palavra de Deus nos mostra que o grande problema de Davi foi querer fazer para Deus da forma como Deus nunca disse para ele fazer. Você sabe quem, pela primeira vez, carregou a Arca da Aliança em cima de um carro? Os filisteus. Um povo politeísta que cria em mais de um Deus. Um povo que, quando derrotou o exército de Israel, pegou a Arca da Aliança e roubou para envergonhar o povo de Israel. Quando o Senhor começou a puni-los por isso, eles pegam a Arca da Aliança, colocam em cima de um carro e dizem: olha, se for para a direita é para lá que vai, se for para a esquerda é para cá que vai. E aí a palavra de Deus diz que naquele dia Davi foi tomado de terror, de medo. E aí novamente Davi fala: eu vou carregar a arca, eu vou carregar a presença. Mas dessa vez eu não vou sacrificar o que Deus não me pediu e negar o que Deus me pediu. Eu vou fazer para Deus com Deus. E aí a palavra de Deus diz que a Arca da Aliança, novamente, ela vai sendo carregada, mas dessa vez, no ombro dos levitas. E aí sim, a adoração, o culto a Deus são reestabelecidos naquela terra. Se você quer carregar a presença, você precisa ter caráter para suportar a presença. Não perca o seu tempo orando para receber uma série de coisas que você não tem caráter para receber. Porque tem coisas que, se hoje Deus te dá, Ele te perde. Tem unção que, se hoje Deus derrama, Ele te quebra no meio.
E é por isso que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda quando você não entende, Deus está fazendo melhor. Porque o melhor não é aquilo que você quer, mas é quando Ele, como Pai, se dispõe a negar aquilo que você quer, a ser mal interpretado por negar aquilo que você quer, para te dar aquilo que você precisa. E é por isso que Ele é bom. O Senhor está chamando nessa manhã o seu povo e perguntando: você me conhece de ouvir falar? Ou os teus olhos já me viram? Eu quero te falar com toda a humildade do meu coração, que você tenha um entendimento de que essa palavra não é para te desanimar, mas que, como diz a palavra, maldito é aquele que diz que tudo vai bem quando tudo vai mal. Porque palavra de vitória não é eu chegar aqui e falar que você vai ter, você vai receber, a promessa vai se cumprir, quando você está tudo errado. Palavra de vitória é o Senhor Jesus usar alguém para falar: se conserta enquanto ainda dá tempo. Se conserta enquanto Jesus ainda não voltou. Porque existe vitória maior do que essa. Ele voltar e você ser reconhecido por Ele. Amado, você pode estar há anos na igreja e nunca ter lido a sua Bíblia inteira. E eu quero te perguntar: como você diz crer em um Deus que você não conhece? Como? Maria, mas eu conheço porque eu ouço pregadores, eu ouço isso, eu ouço aquilo. Mas existem dois tipos de pessoas: as que conhecem a Deus de ouvir falar, e as que os próprios olhos o contemplaram. Se você nunca leu a sua Bíblia inteira, você não conhece a Deus. Você conhece aquilo que você ouviu sobre Deus. E é chegado o tempo de você conhecer a Deus segundo Ele mesmo, segundo o que Ele diz acerca dEle mesmo. Que palavra dura, não é dura você que está mole. Está vivendo de vídeo no YouTube. Vivendo de textão no Instagram é uma bênção. Leia assim, veja assim, para complementar. Mas o teu feijão com arroz é isso aqui. Está acostumado a ouvir pregação que diz que o ponto fraco de Deus é você, não é nada. Deus lá tem ponto fraco, e seria você. E aí quando ouve a Bíblia, se espanta. Por quê? Porque você não reconhece. A palavra de Deus diz que quando Jesus pregava, grande parte das pessoas que o seguiam deixaram de segui-lo e perguntavam: quão dura é essa mensagem? Quem poderá suportá-la? Aí você acha que Jesus fez o quê? Pediu perdão? Eu quero te pedir perdão em nome de mim mesmo. Ele disse o seguinte: alguém mais vai embora? Eu posso continuar a pregar? Essa é a palavra de Deus. E ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é Deus de Isaac, Abraão, Jacó. E você sabe por que ele diz? Ele se apresenta como: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe por quê? Porque ele mostra que ele não é como aqueles deuses pagãos. Ele é um Deus que tem história.
Ele é um Deus que tem relacionamento. A palavra de Deus diz que Moisés estava no momento em que ele começava a falar com o seu povo, que o Senhor estaria vindo para falar com eles. E disse: olha, se preparem, se consagrem, porque o Senhor virá falar com vocês. E o povo diz: Moisés, fales tu com ele para que nós não morramos. Porque, amado, toda vez que Deus passar em um lugar, alguém vai morrer. Sabe quem é esse alguém? O velho homem. E aí o povo diz: subas tu. E você tem a sua escolha. Você pode escolher se você vai ser aquele que fica lá embaixo, esperando o recado de Deus, ou se você vai ser aquele com quem Deus fala face a face. Mas Maria, é tempo da graça, é tempo da graça. E justamente por isso você não tem desculpas. Sabe por quê? Eu fico imaginando se no céu, se nós veremos homens como Moisés, Josué, Abraão, José. E você já pensou, você pode perguntar: Abraão, como foi ser pai de multidões? Receber a promessa de que você seria pai de multidões quando você não tinha um filho. Daniel, como foi estar em meio a leões e nenhum deles tocar em você? Sadraque, Mesaque, Abednego, como é que foi entrar na fornalha e sair de lá sem cheiro de fumaça? Mas eu acredito que se eles pudessem, eles perguntariam: ei, como foi ter Deus morando dentro de você? Por que isso eu não tive? Eles entraram na fornalha. Eles suportaram ser traídos por família. Eles suportaram receber promessas que demoraram anos para se cumprir e nem viram se cumprir em vida. Você que é morada do Espírito Santo, qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Se coloca de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Moisés, quando estava em comunhão com Deus, ouve do Senhor: Moisés, desce, porque o meu povo ergueu um bezerro de ouro. Levanta aí a tenda, levanta acampamento e vai embora, e a minha presença será contigo. E o Senhor diz: a minha presença será contigo. Mas ainda assim Moisés responde: Senhor, se tu não fores, nem me tire daqui. Mas o Senhor já tinha dito que a presença dele iria. Mas a primeira presença que Deus oferece é a teofania. É a presença dos anjos, do mover, da glória, da coluna de fogo, do maná do céu. Mas Moisés diz: Senhor, eu não quero só o teu mover, eu quero o peso do teu caráter. Eu não quero só o teu mover, eu quero o Senhor comigo. E aí Moisés continua falando com Deus, e ele diz: Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Me deixa saber quem é o Senhor. E o Senhor diz: olha, você não pode ver minha face, porque se você ver, você morrerá. Mas entra na fenda da rocha. E quando você entrar na fenda da rocha, eu vou passar de costas. Você já parou para se perguntar como Moisés escreveu sobre a criação, se ele não estava lá? Quando o Senhor vai mostrar a Moisés quem ele é, Deus não mostra a Moisés algo novo.
Deus mostra a Moisés as suas costas, tudo o que ele havia feito até aquele dia. Moisés, você quer saber quem eu sou? Então se lembra o que eu fiz desde o dia da criação. Se lembra que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você que está aqui essa manhã, você não precisa de uma palavra nova, de algo novo. Você precisa se lembrar de tudo que Deus já fez e foi até aqui. Você precisa se lembrar dessa palavra. A palavra que nunca passará. Que tempos se passarão, ideologias mudarão, filosofias novas irão se estabelecer, mas a palavra vai continuar a mesma. Eu me lembro que quando eu vim do Candomblé, eu não conseguia entender como de forma tão simples eu podia ter acesso à presença de Deus. Porque naquele tempo, se eu quisesse sentir a Deus, eu não podia usar roupa preta. Eu tinha que fazer sacrifícios animais para ter saúde, para ter paz. E quando eu conheci Jesus, eu falei, não é possível. E o Senhor me levou a Hebreus, onde ele diz, se porventura aqueles sacrifícios que eram feitos antes de Jesus fossem realmente eficientes, eficazes, para a purificação dos pecados, eles não estariam ano após ano fazendo os mesmos sacrifícios. E por isso eu te dou um sumo sacerdote, não um que não te compreende, mas um que passou pelas mesmas provações do que você. E hoje, não mais como antigamente, em que o sumo sacerdote, somente ele podia entrar no Santo dos Santos, uma vez ao ano, mediante a uma oferta de expiação pelos pecados dele e do povo. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus dá a vida dele por nós, o sangue dele toca a terra, o véu se rasga, e esse véu que se rasga é o véu que dividia e separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. O fato de você ser salvo pela graça não significa que a graça foi de graça. Você pode até não ver, mas hoje, quando você se coloca diante da presença de Deus, embora você não faça um sacrifício, existe um sacrifício que foi feito naquela cruz, e um cordeiro santo, imaculado, eterno, perpétuo, que está ali, que esteve naquela cruz, para que você hoje possa se achegar à presença de Deus. Você é salvo pela graça, mas essa graça não foi de graça. Essa graça te custou preço de sangue. Se você está aqui essa manhã, eu tenho a convicção de que Deus te escolheu a dedo para estar aqui. A dedo, porque se o véu se rasgou, você não tem justificativa para esperar alguém descer do monte com resposta. Vai para o teu quarto, tranca a porta, dobra o joelho e o próprio Deus vai falar com você. Mas Maria, eu não consigo ouvir. Mas então leia. Mas Maria, eu não sei ler. Então peça para alguém ler para você. Eu creio que nessa manhã nós seremos batizados com um grande temor a Deus, com o peso da glória, porque a glória tem um peso. Aquilo que você critica é aquilo que Deus chamou para resolver. Você é a própria resposta da tua reclamação, da tua murmuração. Hoje Deus está dando um basta na sua mediocridade.
Hoje Deus está voltando em um assunto antigo. E falando, se eu chamei, eu não esqueci do chamado. Cadê você? Cadê você? Vai viver a vida toda comentando, criticando, pastor em Instagram? Se levanta e faz diferente. Se levanta e faz melhor. Se está tendo tempo demais de criticar, é porque está passando tempo demais sem fazer nada. Deus separou essa manhã para que pessoas, não importa teu tempo, eu não quero saber teu tempo de caminhada. Como eu disse, Satanás está usando o discurso de sou nascido e criado em igreja para mandar muita gente para o inferno. E essa manhã é o dia que Deus separou, o momento que Deus separou, para que pessoas deixem de conhecê-lo, de ouvir falar, e iniciem hoje uma caminhada, onde os teus próprios olhos vejam o Senhor. Você não vai para o céu no calcanhar da tua avó, da tua bisavó, da tua mãe, do teu pai. Você vai para o céu de mão dada com Jesus. Jesus disse, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Sabe por quê? Quando Jesus olha para mim e para você, quando Ele voltar, Ele vai olhar para a nossa face e procurar os traços dEle. Porque se você é da família de alguém, você pode ser até diferente, mas você vai ter os traços. E quando Ele olhar, Ele vai falar, olha, eu até sei quem você é, mas eu não te conheço. Você usou meu nome, você falou de mim, mas você não viveu comigo. Você ia à igreja de segunda a segunda, mas você nunca leu a minha palavra. E haverá aquele dia em que Ele voltará e dirá, eu te conheço, você é meu, porque você tem os meus traços, e mais do que isso, o meu sangue corre nas tuas veias, o meu sangue está sobre a sua cabeça, o meu sangue foi sobre a tua casa, o teu casamento, o teu ministério. Existem pessoas aqui que o mundo pode até não te conhecer, mas que o céu já conhece, que o teu nome já ecoa no céu, e que só de ouvir o teu nome o inferno treme, porque fala, esse dedicou a vida a falar de Jesus, esse dedicou a vida não só a falar, mas a servir a Jesus. Mas o primeiro passo é você tomar uma decisão essa manhã. Não esperem um apelo emocional, porque eu não vou. Porque eu creio no Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você e que está sobre esse lugar. E é Ele quem vai te tocar nessa hora e vai testificar esse apelo. É Ele que vai tomar agora as tuas pernas e vai começar a fazer subir um fogo santo. Mas Maria, eu não estou sentindo. Mas sabe por quê? Porque o fogo só vem com um propósito: consumir o sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem fogo. Então começa a entregar a Deus, começa a se entregar a Deus, e deixa esse fogo pousar sobre você. Nessa hora, eu quero chamar até aqui o altar. Você que essa manhã, deixa eu te falar, não permita que Satanás toque na tua vergonha, não, na tua reputação. Sabe por quê? Você não tem compromisso nenhum com a tua reputação. Quem cuida da sua reputação é Deus. Seu compromisso é com o seu caráter. Vergonha
é Jesus voltar, você apresentar teus resultados, Ele falar, poxa, bacana, mas você não andou comigo. Eu quero chamar esse altar, você que essa manhã quer confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. De repente, assim, você assim como eu, há 5 anos atrás, nunca tenha tido a oportunidade de falar, Senhor Jesus, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Você agora é meu dono, você é meu Senhor, você é meu Pai. Vem até aqui, vem até aqui, vem até aqui. Nessa hora eu repreendo toda ação das trevas, declarando, Satanás, solta a perna dessa mulher, a perna desse homem, a mente. Agora, Senhor, dá ordem aos teus anjos. Xerei, calababaraxê, anjos de guerra, cerca esse lugar e traz até aqui aqueles que o Senhor chamou. Traz até aqui os teus. Xerei, calababaraxê. Eu quero chamar desse altar você que essa manhã falou, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas a partir dessa manhã eu te conheço porque os meus olhos te viram. Meus olhos não viram uma pregadora, meus olhos viram o Senhor através da tua palavra. Xererei, calababaraxê. Vem. Se é com você que Deus está falando. E ainda digo mais, tem muita gente que está aqui nesse altar que não precisava estar, e muita gente aí que era para estar aqui. Quando você vem até o altar, daqui não é vaidade de pregador não. Quando você vem até aqui, o mundo espiritual está te contemplando, e Satanás está olhando você e falando, eu perdi todo o direito, toda a autoridade sobre a vida dela, sobre a casa dele. Adore, adore, adore. gostaria que toda a igreja se unisse em uma só voz e repetisse, porque a palavra diz que toda vez que um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu.
Toda vez que um pecador se arrepende, uma festa acontece no céu. Nessa hora você pode não ver, mas existem anjos andando, perambulando sobre esse lugar e dizendo: Santo, Santo, Santo. Repita: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Escreve o meu nome